Bom dia, bom dia, bom dia, paz seja convosco. Vamos juntos cultuarmos o Senhor nesta manhã de glória, nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Chegamos aqui debaixo da unção, debaixo da graça, debaixo da palavra, para juntos cultuarmos o Senhor. A palavra do Senhor nos fala, onde é que tiver dois ou três, no nome de Jesus, Jesus se faz presente. E eu creio que o Senhor Jesus já se faz presente. Eu cheguei aqui, eu estou aqui no nome de Jesus, porque é Jesus que salva, é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que cura e é Jesus que vai voltar para buscar a igreja. Então a igreja tem que se preparar, a igreja tem que andar preparada para encontrar com o Senhor Jesus. O capítulo de hoje é o capítulo 9. Chegamos no nosso nono elo desta campanha, em nome de Jesus. Eu creio que, assim como o Espírito Santo de Deus falaram conosco ontem, hoje não será diferente. O Senhor falará conosco tremendamente. Abrimos os nossos corações para podermos ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxuga as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Ei, dois anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram, Maria, por que choras? E ela respondeu, é que ali estava o corpo do meu menino Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Aleluia. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta, Marias, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça o meu favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá, avisa aos seus irmãos, para eles começarem a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu. Senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Aleluia. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. É sobre esta canção, através desta palavra, que eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Apocalipse capítulo 9. Quinta trombeta. Aleluia. E o quinto anjo, aleluia. Glória a Deus. E o quinto anjo tocou, aleluia. Tocou a trombeta. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. O quinto anjo tocou a trombeta. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Glória a Jesus. Aleluia. Subiu fumaça. Louvado seja o nome do Senhor. Como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passando já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Deus de glória, Deus de maravilha, continue a falar conosco. A sexta trombeta. A sexta trombeta, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que está presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora do dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Glória a Deus. A terça parte dos homens. É Jesus, é forte. Aleluia. Glória a Jesus. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Versículo 15 novamente. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim veio os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Deus de maravilha, está selado aqui, meu Pai, o 9º elo do livro de Apocalipse. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, quando nós abrimos a Bíblia, em João 20, narra ali a história daquelas mulheres que vão até o sepulcro pela manhã do 3º dia. E ali o anjo remove a pedra, Pai, que elas haviam conversado entre si, quem removeria a pedra para elas. E o Senhor enviou o anjo para remover a pedra, porque era muito grande e pesada, para que elas vissem que o corpo do Senhor Jesus já não estava mais no sepulcro. Pai querido, Pai amado, esta é a mensagem que está em João 20, a ressurreição. Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E hoje, nesta vida aqui, ó Pai, sobre essa terra, aleluia, aqui não é a vida eterna, aqui é a preparação, é a oportunidade que nós temos, ó Pai, de arrependermos dos nossos pecados para alcançarmos, ó Pai, a vida eterna. E o teu filho morreu e ao 3º dia ressuscitou, para que nós, ó Pai, aleluia, tomasse posse da nossa vida eterna. Deus de maravilha, Deus de glória, eu entrego o 9º elo nas mãos do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Exu aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça o meu favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Senhor, Jesus está vivo. Vai lá, avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Calabassuri me canta labanaias. Jesus venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Um abraço forte, fique com Deus. Tudo de bom. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês. E nós dizemos graças a Deus.